Opa! Então, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre o mercado de edição de vídeos e se houve algum impacto nesse mercado depois que o meu vídeo viralizou. Eu lembro que teve algumas pessoas, como o Mano Deivin, que reagiram ao meu vídeo e nos comentários muitas pessoas falando: ah, finalmente vão saturar o mercado de edição, agora vão deixar o mercado de desenvolvimento em paz, né? O mercado dev em paz. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui, se eu vi alguma diferença no mercado de edição desde que eu postei o vídeo, né, há 4 meses atrás para agora, se surgiu muitos editores no mercado, né? Se agora tá todo mundo editando para gringos ou se não mudou nada. E eu já vou te adiantando que não mudou nada. Eu acho que as pessoas às vezes não param para refletir um pouco o quão grande é um mercado e acham que qualquer coisinha satura o mercado. Um vídeo de 1 milhão de visualizações vai saturar o mercado de edição de vídeo. Não, não vai, cara. Desde que eu comecei a editar lá em 2022 para YouTubers gringos, ainda hoje no mercado são os mesmos editores, né? A bolha de editor que edita para gringo, ela é muito fechada, tem poucas pessoas. Dá para contar no dedo as pessoas do mercado de edição de vídeos que ganham em dólar e prestam serviço para gringos, né? Isso é muito pouco. Eu conheço a maioria, pelo menos as pessoas os que têm realmente um resultado expressivo, eu conheço a maioria já. E são os mesmos desde 2022. E depois que eu fiz o vídeo aqui, viralizou, ainda são os mesmos, né? Nada mudou em 4 meses, não. As coisas não mudam tão rápido assim no mercado. Muitos youtubers gringos ainda têm dificuldade para achar editores. E eu percebi que, como isso é bem nítido, né? Pelo meu próprio servidor do Discord, né? Pela própria comunidade, pelas próprias pessoas que vieram conversar comigo, a realidade é que falta muito profissional qualificado no mercado e ainda é muito difícil youtubers gringos conseguirem contratar bons editores a longo prazo. O que acontece é que a maioria dos editores gringos, quando eles conseguem um editor bom, eles ficam com esse editor durante toda a vida útil do canal deles. Muitos youtubers hoje em dia que são gigantescos, como o UiStream, por exemplo, ou o Bionic, né, no nicho de Minecraft, que é o nicho que eu trabalho, os editores deles já editam para eles há pelo menos 5 anos, né? Eles se conhecem já há muito tempo e começaram um canal juntos ali, quando provavelmente ainda eram canais pequenos, né? Hoje em dia o UiStream tem sei lá quantos milhões de inscritos, o Bionic tem mais de 7 milhões, e as pessoas que editam para esses canais, pelo menos os editores principais desses canais, já estão ali, ó, há muitos anos, né, desde o começo do canal. Porque como é extremamente difícil para youtubers gringos acharem bons editores qualificados, mesmo que a gente esteja competindo falando do mundo inteiro, né? O mundo inteiro pode aprender inglês e começar a editar para essas pessoas, e mesmo com sei lá quantas bilhões de pessoas no mundo e sei lá quantos milhões de editores no mundo, falta pessoas qualificadas para esse nicho. E mesmo que eu tenha feito vídeo e tenha surgido mais alguns editores, as pessoas não se qualificam para um trabalho assim do dia para noite ou em questão de 4 meses, né? A maioria dos editores que eu conheço que editam para gringa, eles já editavam desde que eles eram crianças. Então, eles já têm anos e anos de experiência, eles já estudam inglês há muitos anos. Então, não existe isso de saturar o mercado de um mês para o outro, né? Isso não acontece, é uma grande ilusão que as pessoas têm de achar que as coisas são pequenas, quando na verdade elas são muito grandes. O ser humano ele tem dificuldade de ver a real dimensão das coisas e o tanto de oportunidades e youtubers, né, e propostas de emprego que existem. Cara, hoje em dia na internet tem gente com milhões de seguidores, né, mais de 10 milhões, 20 milhões de seguidores ou 20 milhões de inscritos no YouTube que eu nem conheço, que eu nunca vi. Pessoas que têm, né, milhões e milhões de pessoas ali assistindo e nunca apareceu pra mim, eu nem sabia da existência dessa pessoa. A internet não é mais como era em 2013, em 2014, onde poucas pessoas se destacavam na plataforma e você conhecia a maioria das pessoas que tinham um montão de inscritos. Hoje em dia, tem pessoas com milhões de inscritos que provavelmente nunca vão chegar em você, nunca vai atingir a bolha que você vive. Então, para saturar um mercado hoje em dia, é extremamente difícil. Precisaria tá entrando no mercado milhares de editores por dia para chegar no ponto de saturação, porque por mais que entre várias pessoas no mercado, só vai ser contratado e só vai conseguir um emprego bom quem realmente é competente na área. É a mesma coisa ou quem já faz isso há alguns anos, né? Começou desde criança. A maioria dos programadores, a maioria das pessoas que trabalham com design, a maioria das pessoas que trabalham com edição de vídeo, você pode ver na história dessas pessoas que eles começaram há muito tempo a fazer isso, que eles
programam às vezes desde os 13 anos de idade, que eles editam vídeos desde os 14 anos, eles fazem essas coisas há muito tempo. E normalmente são essas pessoas que conseguem os melhores empregos, que conseguem os melhores trabalhos, que conseguem trabalhar para uma empresa gringa, para um youtuber gringo. E a mesma coisa acontece com a programação, né? Pode estar entrando milhares, talvez até milhões de júniors ali por mês na área de programação, mas ainda assim, quem vai conseguir os bons empregos são os seniors. Então as coisas demandam tempo, né? E até toda essa galera que entrou como um júnior virar um sênior, isso são 4, 5, 6 anos ali, né? Dessa pessoa estando no mercado. E o que acontece? A pessoa, ela entra no mercado com essa ilusão de, ok, vou ganhar dinheiro fácil, né? Vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico. Entra, não tem resultado em 2 meses e desiste. Enquanto o cara que realmente tem resultado ali, que nem eu, editou durante vários anos sem receber nada, né? Vários outros editores que eu conheço que também editam para gringo hoje em dia e tiram um bom salário, todos têm a mesma história que eu tenho. Começaram lá atrás, no Sony Vegas, craqueado, foram fazer umas edições, depois passaram para fazer intros, eventualmente começaram a trabalhar para gringos porque eles também tinham conhecimento de inglês. E praticamente todos os editores que editam para gringa hoje em dia eu conheço, né? Se eu não conheço de conversar com a pessoa, eu conheço de vista, né? Eu já vi a pessoa por aí, já vi no Twitter, já troquei uma ideia com alguém que conhece essa pessoa. A maioria eu conheço. É um grupo muito pequeno de pessoas no Brasil que editam vídeos para youtubers gringos. Não é uma coisa... É totalmente inexplorado. Você simplesmente nem encontra conteúdo disso na internet. Você não encontra muitos relatos disso na internet. Ou se encontra, é um cara que fez um freela ou outro ali para um cliente gringo e que não vive disso há anos, né? Pessoas que nem eu, que vivem editando para youtubers gringos há mais de 3 anos, cara, essas pessoas são extremamente raras, né? É um mercado totalmente inexplorado. E não só aqui, mas mundo afora também. Porque normalmente profissões como edição de vídeo, elas são jogadas para países subdesenvolvidos. Então, normalmente editores de vídeo são aqui da América Latina, ou são de países como a Índia, né? Ou as Filipinas. É o tipo de trabalho que sobra para esse lugar, porque quem nasceu nos Estados Unidos dificilmente vai seguir uma carreira de edição, porque a edição, ela tem um teto ali, né? Que não brilha os olhos de um americano. Um americano não quer começar a trabalhar no emprego ali, que nem edição de vídeo, que é um emprego que demanda bastante e que não tem praticamente segurança nenhuma, para ganhar seus 3 mil, 4 mil dólares por mês. E daí surge aquela questão também. Ah, mas tem vários indianos no mercado trabalhando por pouco, cobrando $1 para editar vídeos, né? Um mercado muito ruim de se trabalhar, é uma competição ali pelo preço mais baixo. E a verdade é que eu comecei a editar para esse mercado há 3 anos atrás, e nesses 3 anos de experiência editando, eu nunca vi um editor indiano ser contratado. Eu simplesmente nunca vi. De todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca vi um editor indiano ou das Filipinas. Cara, a única pessoa das empresas que eu trabalhei que era da Índia, né, e que tinha um sotaque bem forte de indiano ali, era um cara que entrou na empresa do UiStream, mas ele nem entrou como cargo de editor, cara. Ele entrou como cargo de manager, né? Ele estava acima dos editores e recebia um salário. Então é muito uma falsa ilusão de que os editores são todos da Índia e todos cobram muito pouco pelo seu trabalho e não dá pra ganhar bem editando vídeo porque você tá competindo com um indiano que cobra $1 por vídeo. Não é verdade isso. Eu nunca vi isso, cara. Eu literalmente nunca vi nesses anos de mercado isso acontecer. Inclusive, eu diria que já se passou a época onde os indianos buscavam esse tipo de emprego, né? Hoje em dia, um indiano não tá mais querendo virar editor de vídeo, não. Ele quer um cargo de manager ali numa empresa, ele quer ser o CEO de uma empresa. Por quê? Porque eles já passaram dessa fase há muito tempo, né? A Índia já percebeu há muito tempo que ela consegue exportar a mão de obra dela para os outros países, então agora eles estão começando a exportar para cargos superiores. Coisa que não aconteceu muito aqui no Brasil, né? No Brasil não é muito comum você ver os brasileiros exportando o seu serviço para o exterior, né? Prestando serviço para países de fora aqui do Brasil. Você não vê muito isso acontecer, é bem raro. Por isso que um caso que nem o meu repercute tanto, porque não é uma coisa comum de se achar por aí, né? E tanto não é comum que múltiplas vezes na minha vida eu tentei contratar pessoas para me ajudar, né, para me ajudar a editar vídeos, e era muito difícil. Às vezes eu queria contratar editores ali para terceirizar algum trabalho que eu havia recebido a proposta e não conseguia aceitar, né, porque eu já teria outro cliente ali que eu estava trabalhando, e eu simplesmente não conseguia achar editores no mercado. Mandava mensagem para todo mundo, pedia para as pessoas fazerem trial e eu não achava nenhum editor. Não tinha ninguém qualificado, não tinha ninguém que soubesse inglês, tivesse alguns anos de experiência, entregasse as coisas no prazo e tivesse uma boa comunicação. Não tem isso. É extremamente raro você achar isso. Tem
servidores do Discord que eu mostro lá no meu curso, na aula de prospecção, onde tem, cara, mais de 10 trabalhos por dia e as pessoas têm uma dificuldade enorme, né, de achar profissionais dessa área, principalmente os YouTubers gringos. Na gringa, tá bem alta, né? Já tá em alta há alguns anos esse negócio de canal Dark. Então tem muito gringo que cria canal Dark e eles têm uma dificuldade enorme de achar editores. É a parte mais difícil, na verdade, pros gringos, né? De criar um canal, é você achar um bom editor ali, né? Um editor reliable, que vai te responder, que vai estar disponível, que vai entregar as coisas no prazo. É a parte mais difícil deles pra se criar um negócio como um canal Dark na gringa, é você achar bons profissionais, né? Bons prestadores de serviço ali da área criativa. Isso é extremamente raro, muito difícil. E são oportunidades que mudam realmente a vida financeira de muita gente, né? Por exemplo, o servidor que eu mostro lá no curso é um servidor onde as pessoas podem postar os trabalhos e o valor mínimo que podem postar, né, lá é de $100 por vídeo. Então, nenhuma pessoa que está contratando pode pagar menos de $100 lá naquele servidor. E tem mais de 10 trabalhos que pagam $100 por dia sendo postados todo santo dia. Todo dia tem pelo menos uns 5 a 10 trabalhos lá de pessoas procurando editor. São centenas de oportunidades de trabalho por mês postadas lá e simplesmente não tem profissionais na área aqui para preencher essas vagas. Não tem editores qualificados e os que são qualificados já têm emprego. Os que são qualificados, que sabem inglês, que têm uma boa comunicação, que entregam as coisas no prazo, todos esses estão ganhando já mais de $5.000. Já estão muito bem empregados, já estão fixos ali numa empresa com algum youtuber e não vão ficar trocando de carreira. E a prova de que realmente não tem editores qualificados no mercado e que esse mercado de edição para os gringos é totalmente inexplorado é a falta de você ver no mercado alguma agência que faz isso. Se tivesse editores o suficiente qualificado, você pode ter certeza que já teria surgido alguma agência aqui no Brasil que terceiriza esse tipo de mão de obra, né, edição de vídeo, para clientes gringos e ela seria muito grande. Na área de programação existem, né, algumas empresas que até se instalam aqui na América Latina e elas contratam talentos aqui da América Latina, bons profissionais de programação, para prestar serviço para empresas do exterior. E isso não é feito com edição de vídeo. Por quê? Porque não tem profissional. Não tem profissional. A dificuldade de criar uma agência dessa ia ser gigantesca. Hoje em dia existem empresas gigantes aqui no Brasil que elas contratam programadores brasileiros e terceirizam trabalhos de países desenvolvidos como os Estados Unidos ou o Canadá, pegam trabalhos desses países e jogam para profissionais aqui do Brasil e pegam uma porcentagem ali para eles. Isso não existe com edição de vídeo porque não tem profissional suficiente aqui para criar uma empresa desse porte. Não é uma área que é muito vista pelas pessoas, não é levado muito a sério. E a pior coisa é que eu sinto que existe hoje em dia na internet uma trend muito grande de pessoas falando para a geração Z focar em trabalhos manuais, porque isso é o futuro, né? Que, no futuro vai ser tão escasso assim você achar um pedreiro ou uma pessoa ali que faz uma manutenção que essas profissões vão ser muito bem pagas. Cara, isso não poderia estar mais distante da realidade. Isso é completamente contrário ao que acontece na prática. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona porque eu tô aqui, porque eu conheço youtubers e eu sei da dificuldade que os youtubers têm de contratar um bom thumb maker, de contratar um bom editor, um editor que entrega no prazo. Eu sei da dificuldade disso e eu posso afirmar com plena convicção de que não tem profissionais qualificados na área o suficiente pro tanto de youtuber que existe. E daí eu vejo vários influenciadores vindo com a conversa de que a inteligência artificial vai pegar o trabalho dessas pessoas e que não compensa você investir na carreira de edição de vídeo porque a inteligência artificial vai tomar o seu trabalho. Cara, esse pensamento, ele tá muito distante da realidade, mas muito, muito distante da realidade. É muito difícil a inteligência artificial chegar num ponto onde ela vai conseguir editar um vídeo humorístico do mesmo jeito que um humano. Não vai existir isso. Óbvio, se são vídeos simples, onde são apenas cortes, daí sim, ok, talvez esse trabalho seja substituído pela inteligência artificial, né? Se você, como editor de vídeo, você só corta o vídeo, né? Você só corta o silêncio ali, já tem inteligência artificial que faz isso. Mas o que diferencia um bom profissional é conseguir fazer exatamente além disso, né? Fazer além de simplesmente simples cortes ali, ou talvez até usar a inteligência artificial para te ajudar a fazer isso e depois dar um toque humano no negócio,
negócio. Porque canais com inteligência artificial dificilmente performam bem a longo prazo ou criam uma boa marca. E eu não sei direito por que vem essa narrativa, cara. Eu não faço ideia de onde surge essa narrativa de que você deveria exercer um trabalho manual. Porque não tem nexo nenhum, não tem conexão nenhuma com a realidade. Cara, se você tem um inglês bom, se você sabe realmente editar vídeos, e mais importante ainda, se você consegue entregar as coisas no prazo, tem uma boa comunicação e é um bom profissional, nunca vai te faltar emprego. Nunca vai te faltar. Cara, eu tenho mais propostas de emprego do que eu posso aceitar, né? E às vezes eu até tento aceitar a proposta, terceirizar o trabalho e contratar editores para fazer esse trabalho, e eu não consigo. Eu não consigo porque eu não acho um editor bom. Faz trials e trials, testes e testes, tentando achar um bom editor e não funciona. Às vezes, como algumas outras pessoas que eu conheço fazem, né, que tem agência e terceirizam alguns trabalhos, eles têm que treinar o editor do zero. Eles têm que literalmente ensinar o editor a fazer o trabalho dele para aí sim ele conseguir terceirizar. Eu acho que algumas pessoas que vendem curso de edição também aqui no mercado, principalmente no mercado de edição de VFX, né, muitas pessoas elas têm que primeiro treinar o prestador de serviço para daí sim conseguir contratar. Então eles fazem o curso às vezes até com o intuito de treinar aquelas pessoas para daí depois eles conseguir contratar essas pessoas e criar uma agência. Porque só criar agência não daria certo, porque não tem profissional qualificado no mercado. Então é muito difícil você criar uma agência de edição de vídeo que escale no mesmo nível que algumas agências de programação que terceirizam trabalho escalam. Porque você não vai achar tanto profissional assim. A programação hoje em dia ela tem mais profissionais porque realmente ela foi muito mais divulgada até pelos meios de comunicação como a televisão, de que era uma área que precisava de profissionais. Daí começou a surgir um montão de gente que queria aprender programação ali em um ano e começar a ganhar 20 mil reais. E não é bem assim. Esse negócio de, fiz 18 anos, eu vou fazer essa profissão aqui porque eu quero fazer ela porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro. Na maioria das vezes você vai fracassar. Se você não trabalha com algo que você gosta, grandes chances são de que você não vai botar 100% de você ali e você não vai atingir grandes patamares de sucesso. É muito difícil você atingir sucesso fazendo uma coisa que você não gosta. A maioria dos editores que eu conheço que tem sucesso na carreira de edição, eles genuinamente gostam de editar e já faziam isso antes sem nem receber. Então, para você se dar bem na área de edição, você precisa gostar. Não tem esse negócio de vai entrar um montão de gente no mercado e vai saturar. Não é assim que funciona, né? Eu sinto que os desenvolvedores eles ficaram traumatizados de verdade quando a grande mídia começou a divulgar a carreira de desenvolvedor como uma área que está faltando profissionais e que tem muita vaga. Isso sim fez com que o mercado saturasse porque atingiu milhões de pessoas e talvez tenha surgido centenas de milhares de profissionais na área. Isso não necessariamente fez com que as pessoas que são boas perdessem os seus empregos, né? Mas com certeza fez com que o filtro das empresas e o processo seletivo fosse mais demorado, porque tinha muita mais aplicações, né? É muito mais difícil você ser escolhido no meio de 10 mil pessoas em pouco tempo do que você ser escolhido no meio de 50. Então, quanto mais profissionais entram na área, mais difícil fica o processo seletivo. Tanto para as empresas como também para as pessoas ali, né? Elas têm que fazer algumas coisinhas extras para conseguir se destacar no meio de tanta aplicação que as empresas recebem. No nicho de edição de vídeo, a gente ainda não chegou nesse nível, né? Se você fizer um trabalho decente, você já se destaca e passa na frente de muita gente e já consegue o emprego. Porque a maioria dos trials que são feitos, a maioria dos portfólios, a maioria dos editores, eles não são qualificados o suficiente, eles não têm um portfólio diferente. E qualquer pessoa que se destaca um pouquinho já consegue um bom emprego. Porque ninguém olha para esse mercado. É um mercado totalmente informal. Não existe faculdade de edição de vídeos, né? Existe faculdade de cinema e audiovisual que aborda outras coisas e dificilmente ela vai abordar edição de vídeos para a internet. Agora, a área de programação ela já tem faculdade, ela já tem mais renome no mercado, já é vista realmente como uma profissão formal. Edição de vídeos não é visto como uma profissão formal, não existe faculdade, inclusive os nomes para a faculdade que abordam edição de vídeo são confusos. Então, às vezes tem faculdade que chama, sei lá, o curso de edição de vídeo ali de audiovisual de imagem e som, como a UFSCar. Tem outras que chamam de produção multimídia. Tem outros que chamam de cinema mesmo, né? Tem outros que chamam de audiovisual. Então é muito confuso. Nem os próprios cursos da faculdade são nem parecem formais, né? Como que você vai se candidatar para uma vaga de emprego e vai falar que você é formado em imagem e som, né? É umas coisas meio abertas assim, né? Não tem como você fazer uma formação em edição de vídeos, não existe uma faculdade com foco em edição de vídeos. Então fica uma profissão informal e meio que deixada de canto. Mas
toda profissão onde você consegue prestar serviços para o exterior, ela consequentemente vai ser bem remunerada, mesmo se você estiver ganhando um salário mínimo naquele país remotamente, né? Você estando no Brasil e ganhando o salário mínimo da Flórida, prestando um serviço como edição de vídeos ou design, você já está muito à frente de muitas pessoas no Brasil, em questão de financeiramente dizendo, né? Porque o seu salário vai ser um salário bem alto comparado com a média brasileira. Porém, como muitas pessoas não tratam edição de vídeos como uma carreira profissional, ela acaba sendo deixada de lado, né? Ela acaba sendo tratada como um bico, muitas das vezes, né? O meu diferencial é que eu nunca tratei como um bico. Por mais que eu tivesse familiares, às vezes, falando pra mim, olha, cara, legal, você tá editando vídeos aí, tá ganhando um dinheirinho, mas faz uma faculdade, faz uma profissionalização pra você ter mais garantia no futuro de uma carreira promissora, né? Um emprego de verdade. E eu nunca segui por esse lado, né? Eu sempre tratei a edição de vídeos, quando eu percebi o potencial que ela tinha, quando eu percebi que eu poderia editar 20 vídeos de $100 ali, né? Trabalhar 20 dias por mês, editando um vídeo de $100 por dia, eu podia tirar R$10.000 no mês. Eu falei, caralho, é isso que eu vou fazer. Ainda mais quando eu vi o servidor do Discord lá, onde só se postava trabalhos que pagavam mais de $100, eu falava, porra, é só eu me dedicar nisso que eu vou ganhar mais de R$10.000. Não tem segredo. É só eu editar um vídeo por dia de $100 que eu vou ganhar mais de R$10.000, que eu vou ganhar talvez 15, 20 mil reais. Não tem muito segredo. E é tão inexplorado que, por exemplo, nesse servidor que eu mostro lá no meu curso, no módulo de prospecção, praticamente não tem brasileiro lá, cara. Praticamente não tem brasileiro, tem pouquíssimos brasileiros nesses servidores onde postam jobs, né? Tem algumas outras plataformas que eu mostro lá também, são pouquíssimos brasileiros que usam essas plataformas, que estão nesses servidores, que aplicam para esses trabalhos, porque realmente é totalmente inexplorado. Eu teria que me esforçar muito, eu teria que ensinar muita gente a editar vídeos, eu teria que mostrar muita coisa, muita gente teria que entrar no meu curso, muita gente teria que assistir os meus vídeos para saturar o mercado, cara. Não é saturado. O maior canal de edição de vídeos do Brasil, que provavelmente é o Gaveta, ele é muito mais nichado para edição de vídeos corporativa, né, para empresas. Né? Você não acha nenhum canal no YouTube falando de edição de vídeos para YouTubers, né? Ou para pessoas do Instagram ali, pessoas que produzem vídeos, é muito raro. Até o Brainstorm Academy, que também é um canal gigante, que eu assistia, desde lá do começo, eu assisti os tutoriais do canal dele, aprendi muita coisa de edição lá, pelos tutoriais do YouTube de graça dele. Até esses canais ali, eles também são mais voltados para o nicho corporativo, né? Para edição de vídeo para empresas. Ele não aborda tanto ali edição de vídeo para o YouTube. Praticamente não tem criador de conteúdo desse nicho. Eu sou provavelmente um dos únicos que fala sobre isso aqui na internet. E daí, às vezes eu vejo comentário de pessoas perguntando se vale a pena virar editor de vídeo. Claro que vale, cara. Se você for competente, se você tiver paciência, né? Porque não é uma coisa que vai acontecer em 6 meses, né? Mas se você tiver paciência, você vai conseguir um bom trabalho. Porque você tem uma competição quase nula. A gente tem essa impressão de que tem muita competição no mercado, porque como a edição de vídeos tem uma barreira de entrada baixa, mais baixa que a programação, talvez, tem essa impressão de que todo mundo sabe editar vídeos. Mas a realidade é que a minoria sabe. Os editores do mercado deve ter uns 5% ali que realmente tem capacidade de trabalhar para youtubers grandes gringos. É muito pouco, e a maioria que tem é bem conhecido no mercado já e já tem um emprego bem remunerado. Se você tem interesse, né, nessa área, tem o meu curso aqui, onde tem 12 módulos, né? Tem um módulo aqui de Premiere Pro. Nesse módulo de Premiere Pro, eu postei um vídeo aqui, cara. Ele tem literalmente 9 horas de duração e eu edito uma timeline, né? Um vídeo que eu fiz pro Skids do começo até o final, né? E coloquei também aqui, ó, o tempo que eu faço cada tarefa, né? Então, eu deixei anotado aqui para ser mais fácil de acompanhar essa aula. Já tem pessoas assistindo aqui, né? E comentando. Algumas pessoas que aqui já entraram no curso, né? Já estão comentando aqui. Cara, muito legal ver isso aqui. Muita gente aqui tá gostando do curso, tá assistindo as aulas. E, eu espero que eu consiga melhorar esse mercado, cara, porque é um mercado esquecido, de verdade. Eu queria, na verdade, conhecer mais pessoas que editam para gringos e mais pessoas com interesse de entrar nesse mercado, né? E esse módulo aqui, né, o módulo 11 de prospecção, provavelmente é o módulo mais importante aqui do curso, né? Essa aula aqui tem 18 minutos, é provavelmente a aula mais importante do curso, onde eu mostro vários métodos aqui de como conseguir clientes gringos. Se você quer, né, todo o meu conhecimento em forma de curso, com tudo que eu aprendi nos últimos 3 anos, desse mercado que, sinceramente, é um mercado esquecido hoje em dia, ninguém faz isso, cara. Ninguém
pensa em virar editor de vídeo e editar pra gringa, cara. A maioria das pessoas estão focadas em outras coisas, né? Ah, vou fazer TikTok Shop, vou fazer canal Dark, e no final ninguém quer simplesmente prestar serviço, botar a mão na massa e editar vídeo. Que dá resultado pra caralho também, porra. Eu tenho um salário alto pra porra, que muitas vezes eu teria que faturar talvez até 6 dígitos em algum outro negócio pra conseguir chegar nesse lucro. Como eu presto serviço, todo o dinheiro que entra na minha conta é lucro, porque eu tô vendendo a minha hora, mas tô vendendo a minha hora e sendo muito bem remunerado por isso. Então se você tem interesse, o link do curso, né, do Remote Editors Academy tá aqui na descrição. É só você entrar, dar uma olhada nas aulas. Eu demorei um tempo pra fazer essas aulas, cara. Tentei deixar o mais completo possível, tá? Demorou 2 meses pra eu fazer esse curso aqui, mas eu compilei todo o meu conhecimento. Eu realmente mostro tudo que eu sei aqui sem esconder nada nesse curso. Se você tem interesse, o link tá aí na descrição, é só você entrar e eu te espero lá.